Pedi para minha melhor amiga parar de falar comigo após perceber que ela tentava flertar com meu marido e a desconvidei da festa dele. Sou babaca por isso? Minha melhor amiga atual, vamos chamá-la de Trina, de 41 anos, e eu, de 34, somos amigas há quase 20 anos. Em 2008, conheci meu agora marido, de 35 anos, e, com o tempo, eles também se tornaram amigos. Trina é solteira e não teve muita sorte em relacionamentos, sempre houve drama, como traições, problemas com ex-companheiros, querer ter filhos mas não conseguir encontrar um relacionamento estável, etc. Sempre quis que ela fosse feliz e a apoiei em tudo isso. No ano passado, fizemos uma viagem juntas para o aniversário dela, somente ela, meu marido e eu, e comecei a notar algumas coisas. Ela desfilava pela casa de maiô ou me pedia para prender o sutiã ou biquíni na sala de estar, onde meu marido estava. Vestia vestidos muito curtos e, honestamente, comecei a sentir que ela olhava para ele de uma maneira que você olharia para alguém por quem tem uma queda. Ela ria um pouco demais das piadas dele, sempre queria ir onde ele ia e, até no supermercado, se grudava nele se nos separássemos. Muitas outras coisas aconteceram e contei ao meu marido. Ele não percebeu no início, mas quando começou a prestar atenção, notou. O que realmente me abalou foi quando meu marido e eu brigamos. Descobri que ele tinha apostado dinheiro da nossa conta conjunta e outra coisa que prefiro não mencionar. Fiquei muito chateada e procurei Trina para desabafar. No início, ela parecia estar do meu lado, dizendo, sério? Ele realmente fez isso? Mas depois descobri que ela mandou uma mensagem para ele perguntando se ele estava bem e basicamente dizendo que ela sabe como eu posso ser e que às vezes eu exagero. Isso me pareceu um sinal de alerta, mas tentei ignorar porque não queria acreditar que ela cruzaria algum limite. Então, na véspera de Ano Novo, Trina geralmente me manda uma mensagem carinhosa de Feliz Ano Novo, mas desta vez não ouvi nada dela. Depois da meia-noite, passei pelas minhas mensagens e, por volta de 1 da madrugada, notei isso e decidi mandar para ela um texto longo e sincero desejando tudo de bom e que todos os seus sonhos e desejos se tornassem realidade. A resposta dela? Um simples obrigada, igualmente. Enquanto isso, ela mandou uma mensagem para o meu marido com uma imagem de lótus para a sorte e uma longa mensagem começando com meu querido. Isso mexeu comigo. Agora, na próxima sexta-feira é a festa surpresa do meu marido. Convidei Trina semanas atrás, antes de tudo isso acontecer, mas não quero mais que ela esteja lá. Chegou ao ponto em que me sinto desconfortável perto dela e prefiro não lidar com isso em um dia que deveria ser especial. Não sou uma pessoa confrontadora, então ainda não disse nada a ela. Só quero desconvidá-la. Mas uma parte de mim está se perguntando, eu seria idiota se fizesse isso? E estou exagerando. Atualização, no mesmo dia. Conversei com meu marido sobre isso. Ele disse que já se sentia desconfortável com ela, a removeu das redes sociais e bloqueou o número dela sem que eu pedisse. Nosso relacionamento tem uma política de telefone aberto, então, se eu quisesse, poderia verificar o celular dele, mas não sinto que ele esteja fazendo nada de errado. Ela é quem está entrando em contato com ele. Ele me mostrou uma mensagem em que diz a ela que não está confortável com o comportamento dela em relação a nós dois. Ele fez isso depois de receber a mensagem dela no ano novo e descobrir que ela não me enviou nada. Pedi para me encontrar com ela amanhã, pois quero confrontá-la pessoalmente e ver como ela reage às acusações. Acho que, independentemente de como ela reagir, será o fim de uma amizade de 20 anos. Atualização, 2 dias depois. Tive a conversa ontem. Como estava bastante nervosa com o confronto e o impacto que isso acabou tendo em mim, decidi tirar o dia ontem para me recompor. Como muitos de vocês previram, ela tentou me manipular, me fazendo pensar que eu era o problema. Sou muito grata a alguns de vocês que deram conselhos e alertas de que isso poderia acontecer. Realmente levei isso em consideração. Meu marido, vamos chamá-lo de James, e eu também começamos a refletir sobre os últimos anos, e surgiram mais coisas que foram estranhas, mas que na época ignoramos. Coisas como o fato de ela estar super envolvida nas provas de terno do meu marido para o casamento junto com meu cunhado, mas nunca ter tido tempo para me acompanhar na escolha do vestido, ou como ela organizou minha despedida de solteira e fez coisas que ela sempre quis fazer. Enfim, foi assim que aconteceu ontem. Nos encontramos em uma cafeteria na cidade onde ela mora. Costumávamos morar na mesma cidade, mas me mudei para outra, a cerca de 1 hora de distância, para onde meu marido morava. O motivo de eu ter decidido ir até ela é que assim eu poderia sair quando quisesse. Ou pelo menos foi o que pensei. Então, cheguei primeiro, ela se atrasou um pouco e entrou toda animada com um "Oi, amiga. Que saudade." E um monte de conversa fiada. Ela me entregou uma bolsa porque tinha feito uma viagem para uma cidade. Dentro dela havia um pequeno presente para o meu marido e um presente para mim. Ela deu chocolates para ele, e o presente que me deu foi um gloss labial afrodisíaco e algum tipo de lubrificante nos sabores cereja e abacaxi. Ela disse, se ele ficar louco por você, não me culpe. Isso me pareceu incrivelmente estranho e simplesmente nojento. Ela viu minha reação e perguntou se eu estava bem, dizendo que o presente era só uma piada. Então nos sentamos, e fui direto ao ponto.
Disse ela como me senti com o comportamento dela, a maneira como ela interagia com James e tudo que vinha me incomodando. E com aqueles presentes, ela conseguiu piorar ainda mais a situação. A primeira coisa que ela me perguntou foi: você fez o James me bloquear? Respondi que não, e que ela também o deixou desconfortável. Ela disse que não acreditava em mim, que eu era apenas insegura e que provavelmente exigi que ele a bloqueasse, e que, se eu não fosse insegura, não teria medo de perdê-lo para ela. Nunca tive esse medo, já que James sempre me garantiu que eu sou tudo o que ele quer, e acredito nele. Perguntei qual era o problema dela e disse que, sendo, supostamente, minha melhor amiga, imaginei que ela estaria mais preocupada com nossa amizade do que com o que meu marido fez. Perguntei diretamente se ela tinha uma queda por ele, e ela negou. Disse apenas que achava que ele merecia alguém que o tratasse melhor. Posso garantir que, se eu fosse uma esposa tão ruim assim, James não teria ficado comigo por quase 17 anos. Esse homem é o meu mundo. No momento em que ela disse isso, declarei que nossa amizade estava acabada e que não queria ela perto de mim, do James ou de qualquer outro membro da minha família. Seus olhos ficaram arregalados, e sua boca caiu, provavelmente porque nunca me defendi assim antes. Ela começou a me atacar verbalmente e a usar todos os meus pontos fracos para me fazer sentir mal. Com todos os conselhos e avisos de vocês e do meu marido, eu já estava preparada para isso. Disse a ela que entendia porque ela ainda estava solteira, sua boca caiu novamente. Joguei os presentes que ela me deu de volta para ela e disse que ela deveria usar aquele gloss afrodisíaco para atrair homens, já que eu já tenho o meu e não preciso disso. Ela tentou me atacar fisicamente, e o barman interveio. Ela começou a gritar todo tipo de coisa para mim, e a polícia foi chamada. Disse ao barman que só queria ir embora, mas ele pediu que eu esperasse a polícia por segurança. Essa mulher parecia um pitbull descontrolado e continuou tentando chegar até mim. Não fiquei com medo, apenas me sentei e esperei. Quando a polícia chegou, contei minha história. Eles perguntaram se eu queria prestar queixa, e eu disse que não, que só queria ir para casa. Eles me liberaram, e comecei a caminhar em direção à estação de trem. Liguei para o meu marido, e ele pediu que eu esperasse em um local específico, pois viria me buscar. Ele estava no trabalho quando me encontrei com ela, então fui de transporte público. Enquanto esperava, vi alguém pelo canto do olho. Adivinha quem era? Claro. Trina. Ela começou a gritar novamente, dizendo que eu estava tirando tudo dela e que o James era como um irmão para ela, nada mais. Decidi pedir para ela me deixar em paz. Mas ela continuou e continuou. Desta vez, a segurança da estação veio perguntar se estava tudo bem. Disse que queria que ela me deixasse em paz, mas ela não queria. Eles disseram que só podiam pedir para ela sair, mas que, se ela não quisesse, não precisaria, já que era um lugar público e ela não estava me ameaçando. James chegou cerca de 10 ou 15 minutos depois. Quando o vi, comecei a chorar. Essa mulher ainda teve a audácia de se aproximar do James para tentar abraçá-lo. Ele simplesmente passou direto por ela, veio até mim e me consolou. Nesse momento, ela começou a gritar com ele, dizendo que o tratava melhor do que eu. Ele perguntou: e na sua cabeça maluca, como você me tratou melhor do que minha esposa? Ela respondeu, dando presentes. Ele riu alto e disse para ela encontrar Jesus, me colocou no carro e foi embora. Ela continuou gritando e tagarelando, mas ele a ignorou completamente. Quando fomos embora, decidi contar ao meu marido sobre a festa surpresa, porque no começo não acreditava que ela fosse estragar, mas depois disso soube que ela faria isso. Ele ficou surpreso, mas concordou em mudar o local para que ela não pudesse aparecer. Ela começou a lotar meu telefone de mensagens. Eu a bloqueei, então ela foi para o Instagram e eu a bloqueei lá também. Bloqueei ela em todos os lugares possíveis. Então ela continuou com o telefone da mãe dela, e eu continuei bloqueando. À noite, uma outra amiga minha me mandou uma captura de tela dela dizendo que compartilhou o convite com todos os detalhes e a legenda "Fiquem à vontade para participar". Uma coisa é certa, essa amizade oficialmente acabou e parece um alívio, o que só me diz que estive andando sobre cascas de ovo por muito tempo. Hoje entrei em contato com o local da festa e avisamos que estamos mudando o lugar, além de acrescentar o aviso de que ela convidou estranhos. No próximo sábado, vamos celebrar o aniversário do meu marido, e embora o elemento surpresa da festa tenha acabado, há outras surpresas vindo por aí. Parando para pensar agora, parece algo saído diretamente de um filme. Muito obrigada a todos pelos conselhos e apoio. Eles realmente ajudaram. Deixe sua opinião nos comentários. Segundo relato. Sou babaca por almoçar na cafeteria de um hospital? Minha família diz que é errado, mas eu só quero um lugar tranquilo para comer. Eu trabalho a poucos quarteirões de um hospital e chego lá bem rápido de bicicleta. A cafeteria deles é simples e tem bons preços. Então, geralmente uma vez por semana, vou lá almoçar. A comida não é o que eu chamaria de incrível, mas de vez em quando eles têm uma boa variedade. A equipe até me reconhece e sempre é agradável. Eles não se importam que eu esteja lá apenas para almoçar. E é muito mais silencioso comer lá do que em qualquer restaurante local. Eu estou no espectro, e não gosto de barulho.
Então, os almoços tranquilos nesse lugar são uma bênção para mim em alguns dias. Recentemente, minha irmã descobriu que eu estava comendo no hospital e me deu um sermão sobre como as cafeterias dos hospitais deveriam ser usadas apenas por pessoas que estão lá porque realmente precisam. Eu rebati dizendo que estava dando lucro para eles, e não estava tirando comida da boca dos pacientes. E eu ia lá só uma vez por semana. Então, qual era o grande problema? Mas ela insistiu que eu estava errado. Depois ela envolveu nossos pais, e eles estão do lado dela. Eles estão dizendo que eu só deveria comer no hospital se tivesse uma razão real para estar lá. Eu disse que eles estavam todos loucos e que a comida era normal, e eu estava pagando por ela. Mas agora, como nenhum de nós está recuando, estou dividido. Estou errado por ir almoçar na cafeteria do hospital uma vez por semana só porque trabalho perto? A atualização, 3 semanas depois. A situação escalou de forma tão radical que não consigo acreditar que algo assim aconteceu. Minha irmã fez a coisa mais mesquinha que ela já fez comigo sem necessidade nenhuma. Quando minha irmã descobriu que eu estava comendo na cafeteria do hospital, ela me atacou dizendo que a comida lá é só para pessoas que estão no hospital porque realmente precisam estar lá. Terminamos em uma grande discussão sobre isso, na qual eu disse a ela que não era como se eu estivesse tirando comida da boca dos pacientes. Então, ela foi falar com nossos pais para colocá-los do lado dela, como sempre. E eles imediatamente ficaram do lado dela, como eu achei que ficariam. Eles a apoiaram dizendo que a cafeteria do hospital não era um lugar para comer casualmente. E tivemos uma grande briga. Eles passaram dias me pressionando e dizendo que eu estava errado, exigindo que eu parasse. Então eu fui para o Reddit. E lá eu aprendi que eu não estava fazendo nada de errado, como também é uma coisa muito comum as pessoas irem comer nas cafeterias de hospitais só porque gostam. Eu esperava que o assunto desaparecesse. Mas, alguns dias depois, minha irmã me ligou perguntando se eu tinha parado de comer no hospital. Eu disse que não. E aí começou tudo de novo. Meus pais então me ligaram, furiosos, como se eu fosse obrigado a parar de ir porque eles disseram. Eu lembrei a eles que eu não morava mais sob o teto deles. E essa é exatamente a razão pela qual eu me mudei. Eles sempre tomam o lado da minha irmã em quase tudo. Eles bufaram e resmungaram sobre isso. Dessa vez, a briga não ficou só em casa. Outros parentes descobriram porque minha irmã tentou buscar apoio de outros familiares. Ela estava tão determinada a impor sua vontade sobre mim, que foi procurar ajuda de outros parentes. Mas meus pais foram os únicos do lado dela. E meu tio pessoalmente repreendeu meus pais e minha irmã pelo telefone depois que eu contei a ele o que realmente aconteceu. Ele disse que eles estavam do lado dela apenas porque ela é a favorita deles. E que são péssimos pais por terem esse tipo de favoritismo. Então, meu primo foi comer comigo na cafeteria do hospital e disse que gostaria de ir lá uma vez por semana também, pois ele também trabalha perto e vai de bicicleta para todo lugar. Nós já nos encontramos lá uma vez depois disso. Ele ficou até surpreso ao descobrir que a comida lá é mais saudável do que a maioria dos outros lugares. Ele é bem exigente para comer, então esse lugar acabou sendo o novo local de almoço dele. E minha irmã ficou ainda mais brava depois de descobrir que outros familiares estavam comendo no hospital também. Depois de tudo isso, meus pais recuaram por causa da vergonha. Eles se desculparam comigo e me deram um monte de desculpas dizendo que, honestamente, achavam estranho comer em um hospital, e que sentiam que precisavam defender minha irmã. Eu falei que eles estavam bajulando minha irmã há tanto tempo, que isso é tudo que eles fazem sempre que ela começa algo com alguém. Ela tem me tratado como uma controladora condescendente e uma valentona desde que éramos adolescentes, mesmo eu sendo mais velho. E eles simplesmente continuaram permitindo isso. Mas eu não vou mais aceitar isso. Meus pais acabaram cedendo e se desculparam. Depois, fizeram minha irmã se desculpar comigo também. E eu percebi que ela odiou cada segundo disso, porque ela tentou falar com os dentes cerrados no começo. Mais tarde, meus pais me chamaram para jantar como uma forma de desculpa. Mas parecia mais uma encenação para parecerem bem perante o resto da família, porque eles já tinham contado a todos sobre isso antes mesmo de acontecer. O jantar estava ótimo, não nego. Meus pais haviam feito um peru, um dos meus pratos favoritos. Eu adoro as coxas com molho. Eu me sujo todo quando como isso, mas não consigo evitar. Minha irmã sempre achou hilário, e era uma das poucas coisas sobre as quais eu não me importava dela rir. Então, não suspeitei de nada enquanto ela estava tão risonha no jantar. Mais tarde, depois do jantar em família, percebi que minha bicicleta tinha sumido. Eu a havia estacionado no quintal, fora de vista, mas simplesmente não estava lá. Eu surtei porque era meu único meio de transporte. Meus pais entraram em pânico um pouco comigo. Mas minha irmã parecia o oposto. Ela parecia feliz e continuava rindo. Eu imediatamente suspeitei dela, e ela fingiu inocência. Até usou aquela linha de: "Não acredito que você está pensando que eu faria algo assim."
Eu já sabia que ela era muito mesquinha. Mas isso era um nível completamente novo para ela. Então, eu disse que ia até o vizinho, porque sabia que eles tinham câmeras, e eles teriam visto o que aconteceu. E então eu chamaria a polícia. Minha irmã de repente pareceu entrar em pânico, e eu fiquei bravo e disse que sabia que tinha sido ela. E exigi que ela me devolvesse minha bicicleta. Ela começou a chorar, dizendo que não fez nada. E nossos pais imediatamente a defenderam, me repreendendo por ousar acusá-la. Então eu cansei e disse que iria até a casa do vizinho para pedir para ver as câmeras. E depois eu chamaria a polícia. Minha irmã finalmente admitiu e me ligou para eu voltar. As expressões no rosto dos nossos pais depois de terem acabado de defendê-la eram impagáveis. Minha irmã disse que estava tão brava comigo por ter feito ela se desculpar por algo que ela ainda acreditava estar certa. Então, ela planejou pedir para alguns amigos dela virem pegar minha bicicleta durante o jantar. Ela disse que os amigos estavam em uma minivan com a bicicleta só a uma quadra de distância. Depois, ela começou a dizer que eu não poderia chamar a polícia para ela, porque eu era o irmão mais velho. Nossos pais também deram apoio a isso. Mas eu tirei meu celular e comecei a andar para fora novamente. Eles correram atrás de mim, com minha irmã implorando e chorando para eu parar. Eu a chamei de mimada. E então eu disse aos meus pais que não acreditava que eles ainda a estivessem defendendo enquanto ela agia dessa forma. Nossos pais finalmente pararam de defendê-la e mandaram ela fazer os amigos trazerem minha bicicleta de volta imediatamente. Ela pegou o telefone, ainda choramingando, e ligou para os amigos. Mas então ela de repente correu para o quarto para falar com eles. Não consegui ouvir nada do que ela dizia pela porta, porque tudo era sussurrado. E meus pais pareciam muito preocupados também. Minha irmã nunca teria admitido que havia roubado minha bicicleta. Ela ficou repetindo que era apenas uma brincadeira. E também continuava usando a desculpa de que era uma bicicleta barata. Eu a comprei usada há alguns meses por $50. Mas ela está em ótimo estado. E é o meu meio de transporte principal. Minha irmã ficava olhando para os meus pais, esperando que eles a apoiassem. Mas dessa vez, eles não puderam. Então, ela simplesmente se afundou em uma cadeira, abraçando os joelhos e ficou esperando com o resto de nós. Minha irmã parecia cada vez mais desesperada à medida que o tempo passava e os amigos dela não traziam a bicicleta de volta, e ela ficava o tempo todo mandando mensagens para eles. Embora minha irmã tenha dito que os amigos dela estavam apenas a algumas quadras de distância, levou cerca de 1 hora para eles trazerem minha bicicleta de volta. Finalmente, eles apareceram na minivan com minha bicicleta enfiada no banco de trás. E estava completamente encharcada e toda suja de lama, como se tivesse sido tirada de uma vala lamacenta. A bicicleta é muito alta para qualquer um deles andar. Então, eles simplesmente chegaram, roubaram a bicicleta, arrastando-a para a van o mais rápido que puderam antes de partir. Eu digo que roubaram, porque eu estava quase certo naquele momento de que minha irmã tinha pedido para eles se livrarem da minha bicicleta. Se eu não tivesse apontado que os vizinhos têm câmeras, talvez eu não tivesse conseguido recuperá-la. Quando os amigos dela finalmente chegaram, suas pernas estavam todas sujas e molhadas, quase até os joelhos. Eles imploraram para eu não denunciar a polícia por ter pegado a bicicleta. Eu perguntei enquanto gravava, pedindo para me contar a verdade, e ressaltei que os vizinhos tinham câmeras. A minha irmã queria que eles se livrassem da minha bicicleta? Eles desabaram e disseram que sim, minha irmã queria que eles pegassem a bicicleta e jogassem em um lago a alguns quilômetros de distância. E eles tiveram que voltar para pegar a bicicleta quando perceberam que tinham sido pegos. Minha bicicleta tinha ficado quase completamente submersa na água lamacenta. Felizmente, eu não tinha muitos acessórios nela, além de uma lanterna destacável e minha garrafinha de água. Mas a garrafinha tinha sumido. Eu não fiquei surpreso com o que os amigos dela me contaram. E fiz questão de que eles dissessem isso para nossos pais também. Eles a repreenderam até ela chorar no chão, batendo os pés e socando o chão como uma criança pequena. Eu nunca tinha visto minha irmã agir assim desde que ela realmente era uma criança. E achei humilhante que ela ainda fosse assim. Depois, ela se trancou no quarto. Os amigos dela foram proibidos de entrar na casa dos meus pais novamente. Depois, minha irmã foi forçada a sair do quarto pela nossa mãe e pedir desculpas novamente para mim. Nosso pai então a forçou a lavar e lubrificar minha bicicleta de ponta a ponta sob sua supervisão, enquanto eu desmontava a lanterna e a limpava para secar. Quando minha irmã terminou, já estava escuro lá fora. Ela me lançou um olhar de ódio, como se eu fosse o diabo, quando entrou de volta na casa. Mas nossos pais logo colocaram sua atitude no lugar e disseram que nunca se sentiram tão envergonhados por ela em suas vidas. Ela voltou a chorar no quarto. Eu tive uma conversa bem franca com meus pais sobre o comportamento infantil de minha irmã. E como isso vinha da forma como eles a mimaram e permitiram tudo. Eu disse que não acreditava que tivesse que ser a voz da razão.
Mas o fato de ela estar no chão, chorando como uma criança pequena, batendo os pés e socando, mostrava que ela ainda tinha mentalidade de criança por causa deles. E eles continuavam me colocando como bode expiatório sempre que ela cometia algum erro, então ela mal sabia o que era responsabilidade. Pela primeira vez, eles não brigaram comigo sobre isso. E então meu pai silenciosamente me levou de volta ao meu apartamento com minha bicicleta no carro. Ele também me deu um dinheiro para substituir minha garrafinha de água que estava faltando antes de nos despedirmos. Minha irmã e sua turma costumavam me incomodar bastante sempre que nos encontrávamos. Eles zombavam de mim em grupo sempre que podiam. E eu geralmente apenas ignorava, porque eles me entediavam. E isso parecia deixá-los furiosos. Mas depois do incidente com a bicicleta, comecei a receber várias mensagens de números desconhecidos me xingando por fazer minha irmã chorar por uma brincadeira boba. Conhecendo ela, provavelmente minha irmã contou para todos que ela conhecia uma história completamente diferente sobre o que aconteceu. Eu enviei respostas longas explicando o que realmente aconteceu, e até disse que tenho gravações dos amigos dela admitindo a verdade. Algumas pessoas da faculdade da minha irmã descobriram o que realmente aconteceu. Talvez pelas minhas mensagens ou talvez seus amigos tenham contado a verdade. Isso a envergonhou tanto que ela chegou em casa tendo um ataque de choro, reclamando que as pessoas lá estavam chamando ela e os amigos de vagabundos e ladrões de bicicletas. Eu não fiz faculdade, mas sei que os estudantes que precisam de bicicletas são muito protetores das suas. Afinal, muitos vivem com orçamentos apertados. Minha irmã disse que alguém até brincou dizendo que não deveriam deixar uma bicicleta perto dela, porque ela poderia desaparecer. Minha irmã ficou tão chateada que se recusou a sair do quarto por 3 dias. Meus pais me ligaram tentando jogar a culpa toda em mim de novo. Eu lembrei deles sobre a conversa que tivemos dias antes, e que precisavam parar de mimar ela e deixar que ela lidasse com as consequências dos próprios atos. Se ela repetir e reprovar nas matérias, é porque ela não está se esforçando o suficiente. Então, eu desabafei com eles, dizendo que estavam apenas procurando alguém para culpar para fazer minha irmã se sentir melhor. Ela criou o problema, não eu. E eu não seria mais o bode expiatório deles. Minha irmã já é adulta, e precisa agir como tal. Eles soaram derrotados e depois pediram desculpas antes de terminar a ligação. Parece que esperavam que eu simplesmente me calasse e assumisse a culpa para que minha irmã melhorasse, mas eu nunca mais farei isso. Agora, meus pais estão tentando fingir que tudo isso nunca aconteceu, e minha irmã, assim como sua turma, está me evitando a todo custo. O que, pelo que parece, está bem para mim, porque não quero mais drama. Mas da próxima vez que algo assim acontecer, eu não vou deixar barato. Resumindo, minha irmã fez um grande drama por eu comer em uma cafeteria hospitalar, e então ela pediu para os amigos dela roubarem e jogarem minha bicicleta fora só porque eu a fiz pedir desculpas. Agora ela está sendo ridicularizada por todos. Deixe sua opinião nos comentários. Terceiro relato. Durante o ato, meu marido me pediu para fazer algo que eu não estava fazendo. Será que ele estava pensando em outra pessoa? Estávamos tendo um momento íntimo, mas ele estava fazendo tudo enquanto eu estava basicamente de costas e não me mexendo. Como era de madrugada, estávamos deitados para dormir, e ele estava por trás, então estava fazendo o trabalho. Em um ponto, ele disse, "Isso, rebola." Mas eu estava completamente parada, de costas para ele enquanto ele segurava meu pescoço e a cintura para conseguir fazer o movimento, então isso meio que me impediu de fazer muita coisa, mas não estava estática do lado dele. Sinto que ele não estava realmente presente comigo, parecia que outra pessoa estava na cabeça dele. Não sei o que fazer. O que mais contribuiu para esse pensamento e insegurança foi que, algumas semanas atrás, o peguei vendo vídeos de outra mulher brincando de DJ enquanto eu dormia por volta das 2 da madrugada. Edição: não estava parada sem fazer nada, o que quis dizer é que não estava fazendo aquele movimento em questão. Vi muita gente com dificuldade de interpretar, então estou colocando aqui a explicação. Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda a continuar trazendo mais vídeos.